Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a correção dos exercícios da última aula, que foi Classes e Objetos 1. Então, continue assistindo depois da vinheta. Bom, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu gostaria de te convidar para acessar o meu blog cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Nessa página você vai conferir toda a estrutura do curso, o porquê, para que serve a programação, todas as aulas, os vídeos do YouTube, você vai ter o material da aula, a correção, tudo bonitinho lá. Então acesse aí cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Se você está acompanhando essa aula, nós já estamos praticamente no final do nosso curso. Lá na página do blog você vai conferir aí a playlist do YouTube com todos os vídeos que eu já lancei até agora. Então, clicando aqui, você teria acesso aí a todos os vídeos que eu lancei até agora da aula. Beleza? Eu vou aproveitar essa oportunidade. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vai, é rapidinho. Pausa o vídeo aí rapidinho, vai. Eu espero. Se inscreve aqui. Marca o sininho para você receber a notificação. Deixa aquela curtida e não esqueça de deixar aí um comentário positivo, negativo, feedback. Eu quero melhorar o curso, quero fazer outras aulas, então seu feedback é muito importante, beleza? Vamos então lá para a nossa correção de exercícios. Então nós vamos hoje falar sobre a aula 15B, correção dos exercícios, e para isso vamos voltar aqui na aula 15A para pegarmos os enunciados, para que a gente possa fazer a correção. Então você acessando lá o blog, você vai descer até o final, e aqui no final a gente tem os exercícios e a gente vai começar a aula daqui. Ok? Então tá. Utilizando Attribute Reader, Attribute Writer, Attribute Accessor, sempre que puder, crie uma classe pessoa que funcione com o código abaixo. Os métodos nome e sobrenome não devem ser acessíveis, apenas o nome completo. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos primeiro pegar aqui, vamos fazer aqui a classe pessoa. Classe pessoa. Beleza. Deixa eu só copiar aqui. A pessoa tem que receber idade, tem que retornar idade. Então eu vou copiar tudo isso e vou colocar aqui, para que a gente possa visualizar melhor, tá bem? Então vamos lá. Se aqui, pelo enunciado, eu estou vendo que a gente vai ter que escrever a idade e ler a idade, a gente viu na aula anterior que aqui é um cenário onde eu vou usar o Attribute Accessor. Então, vou criar aqui um Attribute Accessor com a idade. Aqui eu vou fazer a escrita do nome e do sobrenome, só que ele diz que a gente não pode ler essas informações. Então, significa que é só um Attribute Writer. Porque se a gente colocar o Accessor, quando você der o ponto nome, ele vai retornar, e não é isso que a gente quer. Então, o Attribute Writer no nome e sobrenome, dessa forma. E aí, o que a gente vai precisar agora é de um método de instância. Por que método de instância, Rafael? Porque lembra que a gente já conversou sobre isso? Aqui tem um ponto new, então está criando uma instância nova de pessoa. Então, eu vou criar um método de instância aqui chamado nome completo. E o nome completo, ele vai retornar o nome, espaço, sobrenome. Beleza? Então eu vou estar abrindo aqui um IRB para a gente poder testar isso. Vou copiar a nossa classe e vou colar lá. Pronto. E agora vamos executar aqui o exemplo do exercício. Então Roberto é igual a pessoa.new. Beleza? Vou conferir aqui. Roberto, tá lá. Então eu vou fazer Roberto idade igual a 50. Se eu fizer agora Roberto ponto idade 50, tá lá, ok? Vamos lá, o que mais que ele diz? Vamos colocar aqui Roberto ponto nome igual a Roberto. Roberto ponto sobrenome é igual a da Silva. Então ele diz que se eu botar Roberto ponto nome tem que vir undefined, ele veio, porque o método não está exposto, né? Agora vamos testar o sobrenome, a mesma coisa, então ó, tá dando no method erro, é exatamente o que a gente está recebendo. E no final do exercício, Roberto.nome completo, tem que retornar aí o nome completo do Roberto. Espera aí. Ah, sim, é verdade.
Se você viu antes de eu resolver o exercício, parabéns. Como a gente está usando o Attribute Writer aqui, eu não tenho acesso ao nome, porque não tem o get. Então isso aqui deu erro. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e mostrar para vocês como você faz um debug. Como é que você diagnostica o erro. Então deixa eu dar mais uns espaços. Eu chamei Roberto.nome completo e ele retornou um erro. Vamos tentar entender. Undefined local variable, variável local não definida, chamada nome. Está correto, porque não tem um método chamado nome, nem uma variável chamada nome. A gente está utilizando o Attribute Writer. Se fosse um Attribute Acesso, aqui isso iria funcionar. Porém, quando a gente fizesse aqui embaixo Roberto.nome, ele também ia retornar um nome. E o enunciado está pedindo que ele não deve ser acessível. Então, para resolver isso, a gente troca para arroba. Só fazendo uma recapitulação, você lembra que o Attribute Writer ele está criando um nome texto, ele está criando um método chamado nome igual, que recebe um texto, e aqui ele está fazendo um nome igual a texto, dessa forma. Então é por isso que quando a gente chama o arroba nome aqui embaixo, vai funcionar. Então vamos rodar novamente para testar. Para rodar novamente, vamos então copiar aqui a classe, colar ela aqui novamente, porque a gente alterou ela. E aí vamos fazer tudo novamente aqui. Vamos copiar, deixa eu copiar esse bloco todo aqui logo. Então vamos criar um Roberto novo, com idade 50. Aqui ele já retornou 50. Roberto nome, Roberto sobrenome. Vamos verificar aqui se isso aqui ainda está dando erro. Undefined method. O sobrenome também vai retornar um errinho. Beleza. E agora vamos testar e ver se o nome completo vai retornar corretamente. Roberto da Silva. E esse é o gabarito do primeiro exercício. Beleza? Exercício número 2. Criar uma classe produto com os atributos nome e preço. Crie também uma classe carrinho com os atributos atributos produtos. A classe carrinho deve implementar um método total e calcular quanto custa o total baseado nos produtos que foi adicionado. Faça as classes no código abaixo e em seguida execute o exercício. Tudo bem, então vamos lá. Deixa eu copiar essas duas classes aqui. Primeiro vamos fazer no mais fácil. Ele pede que o produto tenha os atributos nome e preço, ok? Ele não diz se a gente tem que expor ou não esses nomes e esses preços, nem se a gente tem que fazer a escrita. Então, como ele diz que tem que ter o atributo nome e preço, a gente tem que ir lá nos exemplos para poder entender como ele está usando essa classe produto. Então você vai ver aqui que ele está inicializando o produto.new, passando aqui um nome e um preço. Tudo bem. Então a gente vai fazer o seguinte, na nossa classe produto, a gente vai inicializar com o nome e o preço. Sempre fazendo de forma incremental, então não vamos colocar nada que a gente não precisa agora. No momento a gente só precisa armazenar o nome e o preço. Pronto. Isso aqui já resolve aí o nosso problema inicial. Quando ele fizer o produto pronto new, isso aqui já vai funcionar. A gente pode inclusive testar aqui no IRB. Vamos abrir o que já está até aberto. Vou colar. Então vou pegar só esse trechinho aqui, ó, produto.new leite 3 e vou rodar. Beleza. Isso funciona. Vamos continuar seguindo aqui. Crie também uma classe carrinho com atributos produtos. A classe carrinho deve implementar um método total e calcular quanto custa o total baseado nos produtos. Tudo bem. Nós vamos olhar aqui que ele vai fazer um carrinho.new. Ele não está inicializando com nada. Então a gente não precisa de initialize. Porém, ele está fazendo aqui o carrinho.produtos, que é um array. Porque essa setinha significa um array. Então, o que nós vamos fazer é criar aqui no nosso carrinho um atribute acesso expondo produtos. Dessa forma. Então, a ideia é que quando você inicializar o carrinho, você possa fazer produtos e coloque essa exclamação para dentro. Tá faltando uma coisa aqui, mas olha só, eu vou executar para a gente poder fazer incremental
Epa, digitei errado. Eu vou executar aqui para a gente poder fazer incremental e você ver os erros acontecendo. Então vamos lá, vou copiar aqui o carrinho, vou colar, tá? Então eu vou começar a tentar executar aqui, porque eu colei o carrinho, deixa eu colar o produto de novo, só para ter certeza que ele está lá. Vou começar a executar aqui o código do exercício. Então, carrinho de compras é igual carrinho.new, beleza? Vou tentar aqui adicionar um produto. Então, carrinho de compra, produtos, é setinha para adicionar no array e adicionando um produto.new. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, ele deu erro porque não existe setinha para nulo. E o que está nulo aqui? Exatamente, produtos está nulo. Então, a gente vai precisar sim inicializar o produtos em branco, porque quando você criar um carrinho novo, o carrinho ele tem que estar vazio, certo? Então vamos agora colar isso aqui de novo. Deixa eu dar uns enters aqui. Colei o carrinho. Vamos colar aqui o produto só para garantir. Beleza, vou dar mais uns enters. Ih, apertei sem querer ali um. Vou lá, vamos executar aqui o exercício novamente. Vou criar o carrinho de compras. E vou tentar adicionar o leite dentro dele. Opa, já funcionou. Significa que se eu colocar carrinho de compras ponto produtos, olha só, dentro do nosso array já tem o nosso primeiro produto. Isso significa que se eu executar os outros, deixa eu executar aqui. Se eu executar esses outros aqui, deixa eu dar uns enters. Então, carrinho de compras ponto produtos. Olha aí, nós temos um array que tem leite, tem Nescau, tem pão e tem queijo dentro desse carrinho. A única coisa que está faltando mesmo é a gente fazer o carrinho ponto total, que não está disponível. Então vamos lá fazer o nosso carrinho ponto total. Vamos criar aqui um método chamado total e esse método tem que calcular o preço de tudo que está dentro do nosso carrinho. Lembrando que tudo que está dentro do nosso carrinho está disponível nessa variável aqui, concorda? Então, olha só, a gente pode fazer... Primeiro eu vou colocar aqui uma variável chamada total igual a 0 para inicializar a variável, já que se não tem nada no nosso carrinho, o total é 0. E agora a gente vai produto a produto contar quanto que está custando para a gente poder colocar naquele total. Então eu vou fazer produtos.it. Nota aqui que eu não estou fazendo arroba produtos, eu estou fazendo produtos. Por quê? Lembra da aula do Attribute Accessor? O Attribute Accessor, ele cria esse método para a gente. Então, eu poderia fazer arroba produtos ou poderia chamar produtos direto dessa forma e ele vai utilizar o método do Attribute Accessor para acessar o arroba produtos. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, para cada produto na nossa lista, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total e vou fazer total mais o produto ponto preço. Por que eu estou fazendo assim? Bom, vamos pegar essa lista aqui para dar uma olhada. Copiei? Eu não sei se eu copiei. Vou tentar colá-la aqui, ó. Não copiei. Deixa eu tentar novamente. Copiar. Colar. Beleza. Tá aí o nosso arrayzão. Você consegue ver aqui que o primeiro elemento do nosso array é esse cara aqui? É esse cara aqui. Esse cara todo? Sim, né? Então, ó, vou copiar ele e vou colocar ele aqui embaixo. Somente ele. Certo? E vou deletar aqui. Se esse é o primeiro cara do nosso array, quando você faz produtos.it, lembra da aula de it? Produto é o primeiro cara do array. Se produto é o primeiro cara do array, o primeiro cara do array é um objeto chamado produto. Então eu posso chamar os métodos desse objeto. Agora você dá uma pausa, vem aqui em cima. Os métodos desse objeto é nome e preço. Então eu posso vir aqui e chamar produto.preço. E é por isso que eu vou ter o 3 nesse caso. E aí ele vai fazer total é igual a 0 mais 3, então total vai valer 3. Aí ele vai terminar aqui no end, vai voltar aqui para cima e vai pegar o segundo produto. Aí quando ele pegar o segundo produto, o total aqui já está valendo 3, né? Então ele vai fazer 3 mais o preço do outro produto. E aí ele vai somar isso tudo, até que no final a gente só precisa retornar a variável total. Ok? Então eu vou estar copiando essas classes todas aqui no IRB novamente. Colei. Dei um Enter. Deixa eu dar mais um espaço. E agora vamos executar o nosso exercício novamente. Vamos lá um pouquinho por pouquinho. Vamos pegar o carrinho de compras aqui primeiro, colocar aqui. Se eu fizer carrinho de compras total, ele vai ser 0, porque o nosso carrinho de compra ponto produtos
está vazio, tá bem? Então vamos lá, se a gente adicionar todos esses produtos aqui no carrinho, então eu vou copiar tudo e colar tudo de uma vez aqui. Se a gente fizer agora nosso carrinho de compras, pronto, produtos, a gente já tinha visto que a lista está aqui. Agora o que vai acontecer se a gente colocar carrinho de compras ponto total? Espera aí, ele está reclamando. Não foi possível chamar o método preço de produto. Por que será que isso está acontecendo? Vamos dar uma olhada aqui. Quando eu estava resolvendo aqui o exercício, eu acabei de me atentar que a gente não está expondo o attribute reader do preço. Então lembra que eu falei no início que a gente tem que fazer incremental? Então aqui, para eu acessar o preço, eu preciso criar um método preço. Então aqui em cima ficou faltando preço. Ficou faltando você criar um método preço aqui para expor o preço. Para aqui embaixo poder funcionar. Para isso aqui poder funcionar. Só que se você lembrar das nossas aulas, isso aqui é a mesma coisa que attribute reader. Então, se a gente vier aqui em cima e colocar attribute reader preço, a gente não vai precisar desse método aqui de baixo. Certo? Então, vamos nós executar novamente? Copiei tudo. Vamos dar uns espaços aqui, vou colar. Colei tudo. Certo? Agora vamos executar novamente o exercício. Dessa vez eu vou copiar tudo, tá ok? Não tudo. Eu vou copiar só essa aqui, a execução, a parte de baixo. Então coloquei lá, olha, que criou o carrinho de compras nessa linha. Aqui ele está adicionando os produtos. Vamos verificar só se está correto. Vamos botar aqui o carrinho de compras.produtos. Os produtos estão lá. Agora, se eu chamar carrinho de compras.total, 22, como está aqui no nosso enunciado, é o total do nosso carrinho de compras, aí da nossa compra leite, Nescau, pão e queijo, custa 22. Beleza? Vamos então passar para o exercício 3. Vamos lá. Criar uma classe pessoa e guardar o nome e telefone de cada pessoa. Criar uma classe agenda para armazenar os telefones. Criar um método para adicionar as pessoas e criar um método para buscar e retornar o telefone de alguma pessoa. Beleza. Faça as classes no código abaixo e em seguida execute o exercício. Vamos lá, vamos pegar aqui as classes para a gente poder fazer. Então, assim como o preço, a gente precisa de uma classe para guardar o nome e o telefone de cada pessoa. E aí você pode olhar aqui embaixo que a gente está inicializando a pessoa.new. Ou seja, vamos precisar de um método de inicialização. Ele recebe nome e telefone. Então, vamos lá, nome igual a nome, telefone igual telefone. Pronto. Temos aí o nosso método pessoa, que nem a gente fez da última vez. Vamos fazer incremental. Vamos colar aqui. Eu vou estar copiando aqui só esse pedacinho aqui. Ó. Você pode fazer o mesmo aí, ó, pessoa.new. Vou estar colando aqui. E já funcionou. Beleza, a nossa classe pessoa está funcionando. O que ele quer agora? Criar uma agenda para armazenar os telefones. Ele quer um método para adicionar pessoas e um método para buscar. Então, se você ver aqui no exemplo, a gente tem aqui ele está criando uma instância. Então, a gente tem aqui um método adicionar, que recebe uma pessoa. E depois, a gente vai ter um método chamado buscar, que recebe um nome. Def buscar. E buscar recebe um nome. Beleza? Vamos então fazer o adicionar aqui primeiro. Vamos lá. Para adicionar, significa que a gente vai ter que guardar esses nomes, certo? E qual seria a melhor forma da gente guardar esses nomes? Numa lista. Então, o que a gente poderia fazer é que no initialize da nossa agenda, criar aqui uma lista. E eu vou colocar essa lista como um array vazio. O enunciado não está pedindo, mas a gente poderia, como é uma lista telefônica, a gente poderia fazer aqui um attribute reader e expor essa lista de telefone, certo? Porque aí a gente poderia acessar os nomes
de forma direta, diretamente da lista. Então tá, a gente tem uma agenda que está inicializando com uma lista vazia e estamos expondo aqui o reader da lista. Quando vier aqui uma pessoa, o que a gente vai precisar fazer é fazer lista pessoa. Isso vai adicionar a pessoa que a gente está recebendo na lista. Vamos executar para ver se isso aqui funciona? Então, vou estar copiando e colando isso aqui, desse jeito. E eu vou tentar criar aqui a primeira linha aqui do exercício, da resposta. Então, eu criei a agenda e eu vou tentar adicionar uma pessoa nessa agenda. Pronto. Então, se eu fizer agora minha agenda.lista, tá lá. O meu contato Rafael aqui com o telefone que eu inventei está disponível aqui na lista. Bom, parece que o método adicionar está funcionando. Vamos então para o nosso método buscar. Esse não é a primeira vez que a gente faz exercício de lista telefônica. Já fizemos várias vezes nas últimas aulas e a resolução é sempre a mesma. Então, para buscar um nome na lista, se a lista é um array, a gente só precisa fazer lista. Lembrando que eu estou chamando aqui lista desse jeito porque a gente tem um attribute reader. Mas se você não quiser fazer o attribute reader, você poderia fazer o @lista, vai funcionar. Lembrando que o attribute reader está criando aqui um def lista, expondo lista. Então a gente está falando do mesmo array, tá bem? Então vamos lá. Lista.it. E aqui eu vou retornar a pessoa da lista. Então o que o enunciado quer? Quando você chamar o método buscar, vamos ver aqui. Quando você chamar o método buscar por Rodrigo, ele tem que retornar aqui um número do Rodrigo. E se você buscar por um nome que não existe, ele tem que retornar vazio. Então vamos lá. Primeiro vamos pelo... Eita, faltou um do. Primeiro vamos pelo cenário mais fácil. A gente precisa retornar o número, a gente chamou de número, telefone. A gente precisa retornar o telefone da pessoa se a pessoa.nome for igual ao nome que a gente está buscando, que é o nome que vai vir, igual, que é o nome que vai vir aqui em cima. Então vamos rodar isso aqui para testar? Então vou copiar essa agenda aqui, vou copiar tudo na verdade, para facilitar. Deixa eu dar uns espaços, vou colar tudo. Beleza. Agora eu vou executar só essa primeira parte aqui, ó, só para criar a agenda e colocar os telefones lá dentro. Beleza? A gente pode conferir aqui, minha agenda.lista, os telefones estão lá. Então vamos tentar chamar aqui o telefone do Rodrigo. Então o telefone do Rodrigo tem que ser esse 9922. E aí ele deu um erro. Esse erro, o motivo desse erro é a mesma coisa do exercício número 2, mas dessa vez eu fiz proposital. Ele deu um erro porque a gente está tentando acessar pessoa.telefone e pessoa.nome. Porém, se você for aqui em cima, a gente não está expondo a pessoa telefone e pessoa nome. Então ficou faltando aqui um attribute reader com o nome e com o telefone. Agora, quando a gente chamar aqui embaixo pessoa.nome e pessoa.telefone, vai funcionar. Eu fiz de propósito dessa vez. Então, vou dar mais uns espaços. Vou colar as classes aqui de novo para a gente poder testar. E vou rodar aqui o exercício. Pronto. Vamos ver agora se está certinho. Minha agenda.lista está lá. Vamos então tentar buscar o número do Rodrigo e ver se vai funcionar. Vamos lá. Vamos buscar o número do Rodrigo. O número retornado foi 9922. É o número do Rodrigo. A gente pode testar aqui manualmente com o da Sofia. 97. Está correto. E ali ele dá mais um exemplo com o Alan que não existe. E ele diz que quando não existe tem que retornar em branco. Olha aqui, quando a gente rodou, ele está retornando a lista toda. Então está errado. Quando a gente voltar aqui na nossa classe, lembra que na aula de método que eu expliquei que o método ele retorna a última... Se você não tiver return, ele vai retornar a última coisa. Nesse caso aqui, ele só retorna o return se a pessoa existir. Por exemplo, no caso do Alan, o Alan não existe. Então ele não vai chamar esse return nunca. Também lembra que isso aqui pode ser escrito dessa forma. Ou seja, se o Alan não existe na lista, ele nunca vai chamar o return. E aí, quando ele acabar aqui o método, ele vai retornar a lista, porque a lista é a última coisa que a gente usou aqui. Por isso está retornando a lista toda. Qual seria uma solução? Simples. Eu posso botar umas aspas vazias aqui no final. E aí, como é que vai funcionar? Se quando a gente buscar o nome,
o nome existir na lista, a gente vai retornar o telefone aqui. Ou seja, aspas vazias nunca vai adicionar. Porém, quando a gente for executar um nome que não existe, como por exemplo o Alan, ele não vai entrar no return. E aí quando chegar aqui no final, ele vai retornar as aspas vazias. Vamos testar? Então vamos lá. Deixa eu dar uns enters aqui. Estou dando aqui estou colando as classes. E agora, mais uma vez, vamos executar aqui a agenda. Vamos colocar os nomes na agenda. Vamos ver se ainda está funcionando. Vamos primeiro retornar o do Rodrigo, porque estava funcionando antes. Está funcionando. E agora vamos retornar aqui o do Alan. E vamos ver se funciona. Pronto. Aspas vazias. E esse é o resultado aí do nosso exercício. Eu recebi uma pergunta esses dias com relação às aulas, porque sempre que eu corrijo os exercícios, eu corrijo utilizando o IRB. E a pessoa me perguntou falando que ela não tinha o IRB instalado no computador, que ela queria executar o exercício dessa forma aqui, ó, executando o arquivo em Ruby. E ela me perguntou como que faz isso. Então, a gente não fez as duas classes aqui? A forma de resolver isso seria copiar tudo isso daqui está aqui embaixo, colocar aqui. Só que eu vou executar para você ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Na verdade, aconteceu. O Ruby executou isso aqui e isso aqui retornou o 9922. Porém, não tem nenhuma variável e não tem nenhuma instrução de imprimir. Então, o Ruby não fez nada com essa informação. Então, se você quiser executar isso manualmente, faça atenção, porque em alguns lugares você tem que dizer para o Ruby que ele tem que imprimir essa informação. Eu vou executar agora o arquivo de novo e você vai ver que ele vai imprimir o 922 e depois vai ter um espaço em branco, que é o em branco, porque o Alan não existe. Vamos lá, vamos executar para ver? Vou executar 1, 2, 3 e ele imprimiu o 9922, que é o resultado aí do Rodrigo, e imprimiu o vazio, que é o resultado da busca do Alan. Tudo bem? Então, assim que seria a forma de você executar o exercício pelo Ruby, não pelo IRB. Você coloca tudo no seu arquivo Ruby lá, e lembrando que as classes têm que estar antes do código, então se você colocar isso aqui em cima, para cima, se você colocar isso aqui em cima, vai dar erro. Vamos dar uma olhada. Isso aqui dá erro porque na hora que ele começa a executar, ele tenta criar uma agenda e ele não tem agenda ainda, porque a classe da agenda está aqui embaixo. Então a forma correta de executar é colocando o seu código no final do arquivo, depois das classes. Beleza? Então vamos para o próximo. Exercício 4 é um desafio. O desafio é sobre lista ligada. Criar uma classe pessoa e a pessoa tem os atributos nome e best friend, que também é uma classe pessoa. Então a gente tem que fazer um código de forma que funcione como código abaixo. Então eu vou estar copiando aqui, colando aqui no meu editor para a gente visualizar melhor. Tá aqui a classe pessoa, a gente tem que resolver o exercício aqui. A gente consegue ver claramente que ele inicializa a pessoa com um nome. Então de cara aqui eu já vou criar um initialize que recebe um nome. E eu vou guardar esse nome aqui no nome. Pronto. Ele faz isso com Mário, Ronaldo, Pedro e Romário. Depois ele faz um Mario.bestFriend igual a Ronaldo. Então o que eu vou estar fazendo aqui é criar um attribute writer com o nome de best friend. Certo? Porque ele recebe aqui o best friend. Mas como aqui embaixo a gente vê que ele também acessa, por exemplo, ele colocou aqui que Mario.bestFriend é igual a Ronaldo. E aqui embaixo a gente pode ver que o Mario.bestFriend, ponto nome, é o Ronaldo, ou seja, ele está acessando. Se ele está acessando, a gente também vai precisar do reader and writer. E isso significa que a gente precisa de um accessor. Dessa forma. Tá ok? Então vamos lá. Vamos colar essa classe aqui no IRB e entender o que está acontecendo. Colei. Então, eu vou estar criando aqui o Mário. Então, vamos ver se funcionou. Mário, tá lá, é uma pessoa. E eu vou estar aqui copiando o Ronaldo. Dessa forma. Ok? Beleza. Vou colocar só esses dois por enquanto. Agora, eu vou ver quem é o best friend do Mário aqui. Antes de definir qualquer coisa, deixa eu ver se está vazio. Está vazio. Então tá.
Se eu disser agora que o Mario Best Friend é o Ronaldo, dessa forma, quem é o Mario Best Friend agora? É o objeto Ronaldo. Então, se eu fizer Mario Best Friend.nome, ele deu um erro. Por quê? Mais uma vez, isso aconteceu nos outros dois exercícios, porque o nome não está exposto aqui. Então, a gente precisa fazer um attribute reader e expor o nome. Então, tá. Vou colar essa classe lá no IRB novamente. Deixa eu dar uns espaços. Dessa forma. E eu vou criar novamente aqui o Mário e o Ronaldo. Vou colocar eles dois aqui. Tá bom. Então, vamos novamente aqui para o nosso teste. Quem é o Mario Best Friend? Tá vazio. Então, agora eu vou dizer que o melhor amigo do Mario é o Ronaldo. Então, se eu fizer Mario Best Friend, a gente tem o objeto do Ronaldo aqui, então eu consigo fazer nome e ele vai retornar o Ronaldo. Tudo bem, né? Entendeu até aqui? Agora, olha que interessante. Eu ainda não vou colocar o Pedro e o Romário. Vamos só trabalhar com o Mário e com o Ronaldo aqui. Se eu fizer Ronaldo.bestFriend, dessa forma, tá vazio. Agora, o que aconteceria se eu colocasse o Mário como o melhor amigo do Ronaldo? Dessa forma. A gente faz uma lista linkada de dois objetos. A gente tinha o Mário e tinha o Ronaldo. Eu disse que o melhor amigo do Mário é o Ronaldo. Então, toda vez que você faz Mário melhor amigo, ele aponta para o Ronaldo. Agora, eu fiz ao contrário. Eu tinha o Ronaldo e disse que o melhor amigo do Ronaldo era o Mário. Então, agora, olha que legal que eu posso fazer. Eu posso fazer Mario.bestFriend. Opa, friend. Então, olha só. Mario.bestFriend, tá vindo aqui o Ronaldo, certo? Ó, a gente pode botar nome. Ele é o Ronaldo. Se o Mario Best Friend é o Ronaldo, Mario Best Friend é o objeto Ronaldo. Então, porque funciona nome. Se funciona nome, eu também posso chamar Best Friend de novo, não posso? E o que isso significa? Significa que Mario Best Friend aqui é o Ronaldo, então eu estou perguntando quem é o melhor amigo do Ronaldo. E ele vai retornar o objeto do Mario. Então, como eu te falei, a gente tem dois objetos e eles estão interligados. E a gente pode fazer isso infinitas vezes, porque eles estão no loop, né? Eles estão interligados. E se a gente botar aqui Best Friend novamente, eu vou explicar para vocês como que se lê isso. Vamos botar mais um aqui, para ficar bem confuso mesmo. Como é que se lê essa linha toda? A gente tem que ser cauteloso agora. Aqui nós temos o Mário. Se o melhor amigo do Mário é o Ronaldo, esse aqui é o Ronaldo, beleza? Tudo bem. E agora eu vou chamar .bestFriend no Ronaldo. Então, quem é o melhor amigo do Ronaldo? Isso aqui retorna o Mário. Então, se esse aqui é o Mário, quem é o melhor amigo do Mário? Ronaldo. E se isso tudo aqui que eu estou selecionando é o Ronaldo, quando a gente chamar o Best Friend, quem é o melhor amigo do Ronaldo? O Mário. Então, depois disso tudo, quando eu apertar um Enter agora, a gente vai ver que é o objeto Mário que vai ser retornado. E aqui está o objeto Mário. Então, eu vou apertar a setinha para cima para pegar a mesma linha que a gente executou. Eu vou adicionar aqui um ponto nome. O terminal está cortando aqui, deixa eu só aumentar mais um pouquinho. Eu vou estar executando aqui um ponto nome. Tá aí. Então, Mario.bestFriend.bestFriend.bestFriend.nome é o Mário, porque na verdade o que a gente está fazendo é Mário, Ronaldo, Mário, Ronaldo, Mário, Ronaldo, e aí é Mário. Por isso ele retornou Mário. O exercício, esse desafio, como você pode ver, a gente já terminou. Essa é a solução. Eu trouxe ele de propósito pela complexidade, para dar um susto. Porque você olha essa última linha. Best Friend, Best Friend, Best Friend, Best Friend, Best Friend. É para dar um susto. Lembra da aula 11, onde eu dei dicas de como que desenvolve aplicações? Você tem que quebrar e tentar entender o que está acontecendo. Agora, com a resolução, você vai ver que o exercício não era assim tão difícil. Então, vamos executar tudo para ver. Então, eu vou estar criando aqui Mário, Ronaldo, Pedro e Romário. Criei os 4. E agora eu vou dizer que o melhor amigo do Mário é o Ronaldo, e o melhor amigo do Ronaldo é o Pedro, e o melhor amigo do Pedro é o Romário, e o melhor amigo do Romário é o Mário. Então eu estou fazendo um círculo. Vou colar isso aqui no IRB, dessa forma. Pronto. Agora a gente consegue ver aí a resolução aqui no final. Vou copiar essa primeira linha, ele está dizendo que tem que ser Ronaldo, né? Então vamos copiar isso aqui, vamos executar. Ó, a primeira é o Ronaldo. Esse último agora é o Pedro.
Esse aqui agora tem que ser o Romário. Esse aqui agora tem que ser o Mário. Epa, peraí. Esse aqui tem que ser o Mário. E esse último tem que ser o Ronaldo novamente. Pronto. Então, a gente deu a volta completa. E como eles estão ligados, agora se você ficar chamando Best Friend Forever, ficou engraçada essa frase. Se você chamar Best Friend para sempre, ele vai ficar num loop infinito, porque a lista, a gente chama isso de lista linkada. Linked list. Se você quiser colocar no seu material de estudo, você depois pode ler sobre linked list. Ele está trazendo em alemão aqui. Linked list. Beleza? Se você quiser depois ler mais sobre esse assunto. Bom, era isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. Não se esqueça de deixar um like. E o que está faltando? Não se esqueça de deixar um comentário. E eu espero vocês na próxima aula. Não esqueça de acessar curso de programação. Vamos dar uma olhada aqui no spoiler. A nossa próxima aula vai ser a aula 16, que é a segunda parte de classes e objetos. E essa é a última aula com conteúdo do nosso curso. Depois da aula 16, com os exercícios da aula 16, vamos para uma revisão de conteúdo na aula 17. E aí nós temos a aula 18, que é a última aula desse bloco de iniciantes, com dicas, com recomendação de livros. Vai ser demais. Continue assistindo aí no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima. Valeu!